Agora você já sabe quais os serviços consultivos da reforma tributária que você quer vender. Você já sabe também como organizar a sua operação para não travar no operacional, mas agora que vem a pergunta de R$ 1 milhão. Como vender esse serviço consultivo para o meu cliente? Como que eu vou abordar o meu cliente que já me paga mensalmente e oferecer um serviço consultivo e cobrar por isso? Eu vou te entregar argumentos de venda e uma estratégia comercial para você parar de dar diquinhas de graça no WhatsApp e transformar o seu conhecimento em faturamento. Vender consultoria não é sobre empurrar um serviço, é sobre oferecer segurança na tomada de decisão do empresário. Por isso, o seu primeiro passo é fazer um sprint de toda a sua carteira para ver quais clientes estão mais propícios a contratar um serviço como esse. Primeiro, analise o impacto. Olhe cliente a cliente, perfil a perfil, setor por setor, clientes do Simples Nacional e clientes do lucro presumido ou lucro real, que sofrerão mais os impactos da reforma tributária. Aqui você pode selecionar clientes, por exemplo, que estão no início de cadeia, ou seja, clientes do Simples Nacional que já prestam serviços para outras empresas ou que vendem para outras empresas do regime normal e que, portanto, vão ter que fazer a difícil escolha entre o regime híbrido ou continuar no regime regular do Simples Nacional. As empresas do lucro presumido, essas serão muito impactadas, porque elas já se acostumaram com o regime tributário que não exige comprovação de despesas, que não tem a lógica de créditos tributários e vão passar a ter um crédito financeiro, mas com uma alíquota mais alta. Então, também são clientes com grande potencial para esse serviço consultivo. O segundo ponto muito importante é que a sua comunicação seja profissional. Não espere o cliente vir perguntar para você alguma dúvida da reforma tributária. Antecipe-se. Envie uma notificação oficial, prepare um evento para os seus clientes, prepare um vídeo falando sobre os impactos da reforma tributária que eles precisam estudar e entender sobre o seu negócio para tomar melhores decisões. E tenha um posicionamento claro. Você não está vendendo uma nova emissão de guia. Você está vendendo um plano de ação para os próximos anos e esse plano pode transformar a história da empresa do seu cliente. Para facilitar o fechamento, você pode trabalhar com uma escada de produtos, ou seja, produtos com ticket mais baixo até produtos mais complexos com ticket maior. O diagnóstico pago é um serviço de entrega única e para um cliente do perfil do Simples Nacional, deve custar entre R$ 1.000 a R$ 3.000, dependendo do volume e complexidade do seu cliente. Já a consultoria recorrente, é importante sugerir quando você entrega o diagnóstico com o plano de ação, pois aí o seu cliente já vai estar preparado, ele já entendeu o valor da consultoria tributária e ele entendeu quanto você pode entregar de economia para os próximos anos. No momento da entrega do diagnóstico pago, não perca essa oportunidade. Ofereça o serviço da consultoria recorrente. Lembrando que a reforma tributária será um período de transição que vai de 2027 até 2033. Então é quase uma década oferecendo esse serviço de maneira mensal. E sempre se posicione como um serviço extra. É importante lembrar o cliente de que todo o serviço que você já foi contratado continuará sendo executado até 2032. Nós passaremos por uma fase de transição, onde teremos a tributação de maneira dual, mantendo o formato atual e incluindo as novas responsabilidades da reforma tributária. Você não deixará de prestar esse serviço tributário e consultivo, mas aqui nós estamos falando de um serviço extra, um serviço de antecipação, um serviço de preparação para a reforma tributária. Por isso, deve ser sim tratado como algo fora do contrato de prestação de serviço regular. E é aí que eu vou falar sobre a maior objeção que você deve tratar. O cliente vai te questionar. Mas isso já não estava nos honorários que eu já te pago atualmente? E aqui está o argumento que eu gosto de reforçar. Não, esse serviço é um serviço consultivo. Você continuará prestando todos os serviços que já foram contratados até aqui. Mas o serviço da consultoria da reforma tributária é algo que vem como antecipação, é algo que você pode criar cenários, que você pode sentar ao lado do cliente e ajudar ele a tomar a decisão com base em números e a realidade da empresa do seu cliente. Portanto, explique que isso é um serviço que será aplicado de 2027 a 2033,
que ele é altamente especializado e personalizado para a realidade da empresa do seu cliente e por isso não pode ser considerado como um serviço comum do dia a dia. Frise muito que o serviço que já foi contratado vai continuar sendo prestado, mas que esse apoio extra pode ser um diferencial na manutenção do seu cliente no mercado em que ele atua. E aqui é muito importante que você use cases. Eu sei que é difícil utilizar casos de sucesso quando você ainda não prestou nenhum serviço de consultoria, mas é aí que você pode utilizar os meus casos em que eu explico durante a mentoria, em que eu mostro qual a realidade que o cliente estava e qual ele vai ficar após a aplicação do plano de ação que nós preparamos juntos. Mesmo sem citar nomes, ao você citar situações reais em setores que o seu cliente pode se identificar, isso vai ajudar com que ele visualize como o serviço pode evitar prejuízos que ele possa ter. E muito importante, entregue valor e não preço. Se o seu cliente continuar focando no preço, volte a ele o olhar do quanto ele pode economizar com um plano de ação bem estruturado, de como a reforma tributária pode impactar o caixa dele no final do dia e que decisões bem tomadas agora gerarão economias de milhares de reais lá na frente. E para os clientes regulares, você tem a opção de oferecer mini consultorias, ou seja, aquela duvidazinha que o cliente vem despretensiosamente tentando tirar no WhatsApp, mostre para ele que uma decisão acertada pode gerar uma economia grande e transforme isso em uma consultoria, seja numa cobrança por hora ou até num diagnóstico sobre um caso em específico. Vender consultoria é sobre autoridade e processo bem definido. Se você seguir essa lógica, vai transformar o desafio da reforma tributária em uma grande oportunidade de faturamento para o seu escritório de contabilidade. Agora, se você quer um caminho mais curto e quer se aprofundar em como executar cada uma dessas etapas e começar a oferecer serviços de consultoria relacionados à reforma tributária, participe da mentoria Conf da Reforma Tributária na prática comigo. Lá eu te entrego os scripts, os modelos, as planilhas, os casos e compartilho com vocês casos reais que eu mesma estudei e entreguei para os meus clientes. O link e todos os detalhes da mentoria estão aqui na descrição desse vídeo. Clique agora para entender como garantir a sua vaga nesse grupo seleto de contadores que nós estamos preparando para a reforma tributária. Te espero lá!